Provérbios 13, versículo 20, diz o seguinte: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Salmos 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 1 aos Coríntios 5, versículos 9, 10 e 11. Assim está escrito: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou tal, nem ainda com mais. Como é que nós vamos entender esses versículos aqui? Alguém diria o seguinte, que você não pode andar com o pecador, não pode estar junto às pessoas deste mundo, não pode se relacionar com as pessoas não crentes, não pode interagir com pessoas do mundo do crime, roubadores, corruptos, pessoas moralmente infiéis, prostitutos, homossexuais, etc. e tal. Mas não é isso que a palavra está dizendo. O Paulo, ele fala aqui em 1 Coríntios 5, a respeito de um cara que fazia parte da igreja, da eclésia, da comunidade cristã, e estava cometendo um pecado absurdo, se relacionando sexualmente com a mulher do seu próprio pai, isto é, com a madrasta. E o Paulo, então, deu uma sentença para que aquele cidadão fosse excluído do rol de membros, ele fosse afastado da comunhão da comunidade cristã, para que ele sofresse na pele as consequências do seu pecado e, finalmente, ele pudesse ser salvo no espírito, porque para isto Jesus estaria trabalhando no coração dele, mesmo no sofrimento. Deus estaria trazendo uma consciência a ele de arrependimento, de submissão, e depois, cidadão, ele devia ser reintegrado à comunidade. Foi o que ele falou no capítulo 2 da segunda carta, dizendo, perdoe o tal, porque eu já tenho perdoado, para que o sofrimento dele não seja excessivo, enfim, seja um sofrimento aos extremos, e o Satanás acabe o destruindo, enfim. Porque, de fato, ele foi entregue a Satanás, ou seja, ele ficou exposto a este mundo. A Bíblia diz que o mundo já é maligno. Quando a pessoa não faz parte da igreja, corpo de Cristo, ela está exposta e se encontra como presa fácil aos ataques do diabo. Muito bem. Aí o Paulo ele diz o seguinte, para que os irmãos não se associassem com esse tipo de pessoas, ou seja, não tolerasse a prática pecaminosa dessa pessoa e excluísse ela, mas intercedesse em favor dela, para que ao seu tempo Deus fizesse uma obra. E Paulo foi claro quando disse, eu não me refiro aos devassos deste mundo, aos ladrões deste mundo, aos prostitutos, enfim, aos roubadores. Ele fala, não me refiro a esses. A esses, vocês têm que continuar se relacionando, interagindo. Do contrário, vocês teriam que sair do mundo, ir para Marte, em outras palavras. É isso que o Paulo está falando. E aí o salmista, tanto quanto o Salomão, vai falar sobre a importância da pessoa não se envolver, né, com os ímpios, com os escarnecedores, mas é no sentido de você absorver os valores deles e não deixar de interagir com eles, porque Jesus nos chamou para poder ir ao mundo e disse mais, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E o Paulo fala que nós não podemos nos conformar com este mundo, adotar os valores
e conceitos do mundo decaído. Isso nós não podemos fazer, porque Isaías já nos prevenia, cerca de 700 anos antes de Cristo, capítulo 5, versículo 20. Ele falava a respeito do mundo que invertia os valores. O mal chamava de bem, o bem chamava de mal, o doce chamava de amargo, o amargo chamava de doce, a luz chamava de trevas, e as trevas chamavam de luz. Nós temos que ter o cuidado de não absorver esses valores, porque nós já temos os nossos valores bíblicos, cristãos. Uma vez que nós temos e temos convicção que são valores divinos, não importa se nós estamos lá no mundo tendo relacionamento, interação com as pessoas, nós não podemos absorver, assimilar o estilo de vida, a conduta das pessoas lá fora que não tem Deus, mas que nós temos que ir lá e ter um relacionamento com eles, temos sim, porque afinal de contas Jesus foi claro em dizer, metaforicamente falando, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos deixar de influenciar. Nós não podemos deixar de ter com as pessoas que se encontram lá no mundo. Não importa o que elas estão fazendo, o caráter moral delas, não importa. Nós fomos colocados aqui exatamente para fazer a diferença. Alguém diria, mas as más conversações corrompem os bons costumes. É verdade. Paulo escrevendo aos Coríntios 15, versículo 33. Só que aquele que tem Jesus, tem convicção da sua relação com Jesus, sabe de onde veio, quem é em Deus e para onde está indo, não vai se corromper, não vai se deixar levar. Ao contrário, vai influenciar de forma positiva aqueles que estão lá fora. Então não existe nenhum pecado em nós interagirmos com as pessoas pecadoras, com as pessoas escravas do diabo, interagirmos, ter um relacionamento. Não existe nenhum pecado nisso. Nós não podemos absorver o estilo de vida delas, não podemos assimilar, a conduta moral delas. É isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 9 ao 11, e Provérbios 13, 20, bem como Salmos 1, versículo 1 e 2. E a prova no Salmo é: aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ou seja, andar segundo o conselho dos ímpios, andar conforme a conduta moral dos ímpios, se assentar à roda deles, é não ter prazer na lei do Senhor e não meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esta é a resposta que Deus dá aqui no versículo 2. Agora, se você tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite na lei do Senhor, você pode ir onde você quiser, porque você vai com Jesus e volta com Jesus, e o nome de Jesus é glorificado, e o reino de Deus é ampliado, o reino de Deus ganha com isso, e o diabo é o maior prejudicado, porque prejudicado ele já está, e nós temos que fazer com que ele continue sendo derrotado, envergonhado, porque para isso Jesus já o envergonhou, de acordo com a palavra do Senhor, lá em Colossenses, a Bíblia diz que Jesus já o despojou. Principados e potestades, através da sua morte e ressurreição, foi isso que Jesus fez, e nós temos que confirmar isso dia após dia, fazendo a diferença. Não importa onde nós estamos, importa com quem nós estamos. Valério Pontes, se inscreve, compartilha, e vamos juntos evangelizar ao mundo. Amém.